Saudações, minha gente! Passando por aqui dessa vez para falar sobre o assunto da semana. Está chegando o Dia dos Namorados, não é isso? E como o meu propósito de vida é ser advogada dos pequenos, é claro que a gente veio aqui hoje para falar que criança não namora. Criança não namora nem de brincadeirinha, né, gente? A gente às vezes brinca, né, com a nossa fala, com as crianças sobre essa questão de namoro. Olha, seu namoradinho, olha, isso ainda vai dar em casamento, hein? E na verdade a gente não tem consciência de o quanto a nossa fala está chegando até a criança. Não é? Porque uma coisa é aquilo que nós falamos, outra coisa é aquilo que os pequenos compreendem, porque o nível de compreensão deles é muito diferente do nosso, até porque o repertório de vida que eles têm é muito menor que o nosso, então o nível de compreensão também é menor. Para falar sobre esse tema de namoro, a gente perpassa por 3 temas bem complexos e que não dá para a gente tratar aqui de um modo mais específico. O primeiro é a adultização infantil, que é tratar o nosso pequeno, a nossa criança, como se fosse um adulto. Porque o namoro não faz parte nem da primeira infância, nem da infância de um modo geral. Começa-se a pensar em namoro na adolescência e aí, de acordo com o contexto familiar, com a maturidade das pessoas, ainda vai se adaptando à idade em que o namoro entra na vida do ser humano, na vida da pessoa. Mas a infância não inclui namoro. Isso já é um fato muito importante. Mas a adultização não é só em relação ao namoro, né? É em relação ao jeito de tratar a criança, às vestimentas, aos programas que ela assiste. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado maior e é um assunto bem complexo, porque muitas vezes a gente está adultizando os nossos filhos sem ter noção de que está fazendo. Então, vamos começar a nossa consciência pelo fato de criança não namora. Né? Já vamos excluir essa parte da brincadeira. Por quê? Criança brinca muito de faz de conta. Eles ficam brincando de casinha, ficam brincando de papai e mamãe. Uma coisa é o faz de conta na infância. Outra coisa é a fantasia na vida da criança. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os efeitos que as nossas falas podem causar neles. Outra questão é a do abuso sexual. Se a criança for achando que é natural criança namorar, ela pode ser submetida a um abuso sexual e nem ter noção do que aconteceu. Bom, ter noção do que aconteceu já vai ser muito difícil mesmo, porque o repertório da criança é muito diferente, é de inocência. Mas ela não vai ter coragem de contar para ninguém porque ela vai achar que o que aconteceu é normal e não é normal. Né, gente? Abuso sexual na infância é uma coisa muito séria e será assunto ainda de próximos vídeos nossos, porque também é um tema muito complexo. Então, nós temos que tomar cuidado para essa nossa fala não acabar banalizando uma questão que é muito séria, né? Que é muito séria e que tem que ser prevenida mesmo, que tem que ser evitada. A gente tem que tomar cuidado para a nossa fala não endossar uma situação complicada depois. E por último, nós também temos que pensar na questão a sexualidade da criança, né? A gente fica falando de namoro e tudo, porque criança não tem sexualidade. Tem. Criança tem sexualidade, sim. E a sexualidade da criança é despertar o conhecimento do seu corpo. Então, começa por aí, né? Dela começar a perceber as partes que são tocadas no seu corpo, né? A perceber como se explora mesmo essa questão na vidinha dela, que também é um tema bem complexo, porque é muito mais fácil negar a sexualidade da criança do que ir orientando, do que ensinando as coisas certas. E aí essa questão do criança namora, ela começa a descobrir o corpo dela com essa frase na cabeça, ela também vai querer
fazer o que os adultos fazem, porque namoro, na concepção dela, é isso, é o toque no corpo do coleguinha, é beijar na boca do coleguinha, e veja, pode ser muito engraçado para quem tem um menino, e aí ele vai lá e tasca o beijo na menininha. Mas os pais da menininha não vão ficar satisfeitos com isso, não. Com certeza não. Nós vivemos em uma sociedade um pouco machista e ainda patriarcal. Então, os meninos podem tudo e as meninas podem nada. Tem que ser preservadas e colocadas numa redoma. Vamos começar a ensinar nossas crianças que eles são todos iguais, que os direitos de todos eles são iguais e que todos eles devem ser protegidos de forma igual. Certo? Então, a começar evitando algumas falas. Existem famílias que até compram lembrancinhas para o namoradinho da filha, porque acham engraçadinho a criança falar que tem namorado. Gente, vamos pontuar coisas sérias para as nossas crianças. Eles são tão inteligentes, eles são tão capazes de absorver a realidade, e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e tentar educar de uma forma mais adequada. Principalmente, se a gente quer ter filhos diferentes, a gente tem que proporcionar uma educação cada vez melhor para eles. E não a gente ficar reforçando conceitos que vêm desde antigamente, que já estão ultrapassados. Então, tomemos cuidado com as nossas falas diante das nossas crianças. Retornaremos em outras ocasiões tratando desses 3 temas, que é a sexualidade infantil, a adultização infantil e o abuso sexual. Tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Beijo para todo mundo. Até a próxima.